É muito bom, né? Toda uma história, 30 anos a PEPREM este ano. Este é o vídeo institucional de comemoração dos 30 anos. Muito bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Vamos trazer também um pouco aqui de animação, né? Vamos colocar o sangue para ferver, né, Tiago? Aqui também nos assuntos que traz tanta reverência, né, a questão dos regimes próprios. E a PEPREM, nos seus 30 anos, ela tem sempre também como um foco, né, como uma mensagem muito especial, que é que em cada município paulista existe sempre uma trajetória de dedicação, em cada história existe um servidor, e por trás de cada servidor existe responsabilidade previdenciária. A PEPREM leva muito a sério toda essa responsabilidade que ela tem como ente associativo e também a todos os RPPS filiados, né? Parabéns a todos vocês que fazem parte da PEPREM pelo trabalho de vocês. E lembrando também que há décadas a PEPREM tem trazido também toda essa questão de construir pontes, né? Construir pontes entre vocês e as responsabilidades que vocês têm em cada ente, cada regime próprio nos seus municípios. Bem, senhoras e senhores, no segundo dia dos temas aqui tratados do 22º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM, teremos agora, nesse momento, né, o tema é o papel do Progestão na governança e também a transparência dos regimes próprios, implementando a versão 4.0 de 2026. Para moderar esta atividade, coordenar esta atividade, com muita honra, convidamos a vice-presidente da PEPREM, a Cirleide Silva. Seja muito bem-vindo, Cirleide. Cirleide também que tem uma grande história, o regime próprio de Ubatuba, sempre aí recebendo, né, prêmios com muita responsabilidade e dedicação da diretoria também, comandada pela Cirleide. Senhoras e senhores, queremos agradecer ao Ministério da Previdência Social e com muita honra vamos receber ela, que vai trazer também aqui a sua mensagem, dando uma aula a todos vocês, a Márcia Paes Caldas. Muito obrigado, Márcia, ela que representa também o Ministério da Previdência, por sua história e tantas já palestras que ela comandou e realizou nos eventos. Senhoras e senhores, dando as boas-vindas a todos vocês, Cirleide Silva. Muito bom dia. Eu falo que é uma honra estar aqui com a Cláudia, né, Cláudia, falar desse tema. Márcia, ó, a Cláudia, estou com a Cláudia na cabeça, com a Marcinha, uma amiga. Falar desse tema, como o seu Antônio falou, para mim, falar de progestão, aqui eu estou falando como Instituto de Ubatuba, o Instituto, eu falo que ele está como médio porte, mas eu me considero um pequeno porte, né? A gente sempre fala, eu falo isso para a Marcinha, falo para o Alex, nós estamos mais para pequeno do que para médio. E quando a gente fala de progestão, eu tenho que falar um pouquinho da nossa experiência, porque o Progestão conseguiu transformar o nosso instituto. Nós estamos numa jornada desde 2016, efetivamente, Márcia, com a questão do Progestão, quando saiu lá o primeiro, nós somos, acho que, o primeiro município do estado de São Paulo a conseguir o Progestão. E o que ele trouxe para nós? Ele trouxe uma evolução muito grande. Eu falo que o retorno para dentro do nosso RPPS não tem igual quando a gente fala em governança, quando a gente fala em progestão. Então, aqui, a Márcia ela vai passar todas essas informações para nós, né, Márcia? Mas o que eu falo para vocês, hoje, RPPS sem progestão é muito complicado. A gente precisa, sim, eu falo lá no meu município, no meu conselho, a gente virou a chavinha. Hoje, RPPS, hoje o Instituto de Previdência precisa ter governança, precisa ter profissionalismo para a gente atender bem os nossos segurados. E como fazer, de que forma fazer, o manual nos traz, ele mostra como nós vamos fazer. E independe de eu ser pequeno, médio, grande. Dificuldades todos os RPPS têm, mas ali a gente vai conseguir, sim. É uma transformação dentro do nosso instituto quando a gente faz a implementação de um progestão. Quando eu entrei lá no instituto, falar mais um pouquinho, Marcinha, eu tenho 20 anos de RPPS no meu Instituto de Previdência.
Comecei um novo mandato agora, vou até 2030, Márcia. E eu falo que lá em 2016 a gente tinha aquela ansiedade de transformar meu instituto. A gente sempre procurou estar à frente, ter as boas qualidades, buscar o melhor serviço para os nossos segurados, melhor atendimento, mas a gente se deparava, o que fazer, como fazer, de que forma fazer, como é que eu vou conseguir motivar, que eu falo que progestão não é só para os segurados, não, é principalmente para a minha equipe interna, qualidade de vida para os nossos servidores ali do nosso instituto, quem está na linha de frente. Então, a gente ficava naquela angústia, como fazer, de que forma. Quando teve o Progestão, a gente não teve dúvida. Nós agarramos, não é fácil, não foi fácil. Começamos lá no nível 1, hoje estamos no nível 3, mas o que eu falo, convido vocês a ver o nosso portal da transparência, o Instituto de Ubatuba está aberto, a transformação que foi na questão de gestão, de governança, de atendimento e de transparência, e eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que foi graças à Progestão que a gente colocou embaixo do braço, que está lá no nosso dia a dia, nas nossas referências, para a gente estar hoje, eu falo no patamar que está o Instituto de Ubatuba. A gente não pode baixar a guarda, a gente sabe disso, mas eu sempre tenho aquele manual, a gente sempre tem aonde recorrer, verificar como proceder e ter as boas práticas. Márcia, eu já falei bastante, minha querida, agora está com você. Obrigada, Cirleide. Bom dia a todos. Nossa, que falha, Márcia, eu não falei de você. Agora você se apresente, desculpa. Não, nem se preocupe, eu acho que o pessoal já me conhece há um tempo. Acho que não precisa, ela está com currículo ali, acho que não há necessidade nenhuma. O importante é a mensagem que a gente vai tentar passar para vocês. Eu acho que a maioria me conhece, eu faço parte da equipe do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência, trabalho na Coordenação Geral de Acompanhamento Fiscal, Parcelamentos, e sou responsável pela chefia de certificações institucionais e profissionais dos RPPS. E eu estou muito feliz que todo mundo chegou cedo aqui, já no segundo dia, todo mundo já talvez um pouquinho cansado, mas sempre buscando a capacitação. E isso é muito importante, eu fico muito feliz quando eu vejo, assim, o auditório cheio. E falar de progestão hoje, em tempos de Resolução 5272, a gente tenta buscar um pouco de leveza, porque em alguns pontos, o Progestão virou vilão e ele jamais foi e jamais será vilão dessa história, porque o Progestão ele é voltado para a governança, para boas práticas de gestão. A Cirleide é uma grande referência. A Cirleide, embora ela esteja lá na comissão de certificação, eu falei, Cirleide, você tem que estar lá. Porque a Cirleide é uma referência em boas práticas e ela não é a única, nós temos várias, inclusive no estado de São Paulo. Se eu for citar aqui todos os entes que nos falam, que nos mostram, que nos contam o seu antes e depois do Progestão, eu não precisaria passar mais nada, no sentido de convencer. Então, eu gostaria de trazer um pouquinho de leveza para a questão do Progestão enquanto governança, e não simplesmente o atendimento à resolução. Ela nos pegou de surpresa. Quando a resolução saiu, nós já estávamos com a versão 4.0 fechada, já tínhamos feito várias alterações, várias melhorias, e agora eu vou contar para vocês, inclusive, o que a gente vai fazer na 4.1, que já tem que sair, em razão da resolução. O que a gente está tentando? A gente está trabalhando muito. Nós temos reuniões praticamente semanais na comissão para tentar trazer o melhor para vocês, para que a gente possa, de uma certa forma, flexibilizar, trazer o alcance do Progestão a todos nesse atendimento à resolução, porque acabou virando esse vínculo, não havia antes, ele era só um incentivo, agora virou praticamente uma obrigação, muito embora quem assistiu à palestra da Luciana ontem viu que
a maioria dos entes, eles são conservadores, então progestão é mais um motivo para ser apenas governança e não somente aquela preocupação em relação a 5272. E aí, é aqui nesse... Consegui. Eu vou passar rapidinho aqui uma questão. Hoje eu vou falar, mais tarde também, em um outro painel, sobre a certificação profissional, o que está vindo aí nesse batimento que vai ocorrer em 31 de julho. Vou trazer umas novidades também relacionadas ao intercâmbio de RPPS, que é mais uma forma de busca pela governança e boas práticas entre RPPS. Vai ser hoje, acho que 16, né? E aí não dá tempo de falar tudo num painel só, então, à tarde, a gente vai voltar para falar também. Por quê? Porque as certificações, tanto a institucional quanto a profissional, elas são os pilares da profissionalização dos RPPS. Eu sempre digo, o segmento de RPPS é um segmento em que ele exige qualificação e profissionalismo, tanto no âmbito institucional, quanto dos servidores que ali atuam. Isso é muito importante, isso denota a importância do RPPS, a importância de vocês que estão à frente desses regimes próprios, a importância de cuidar do patrimônio de vocês, né? E é isso que o Progestão traz, não só boas práticas, mas também transparência. Transparência para servidores, conselheiros, sociedade em geral, que é uma obrigação nossa enquanto servidores públicos. Eu sou servidora pública federal e eu devo satisfação à sociedade. Afinal de contas, indiretamente, é a sociedade que paga o meu salário. Então, eu devo essa transparência, não é? Então, assim, a certificação institucional, ele junto com a certificação profissional, eles são realmente os pilares que vão nos trazer. Inclusive, para quem já tem progestão, sabe que os requisitos eles estão dentro de uma ação, lá 3.1.3, no manual do Progestão, não é? Então, a gente vê que enquanto a certificação profissional, né, ela promove a qualificação técnica, o Progestão é institucional. E, juntas, elas são os pilares da profissionalização. Queria fazer esse registro. Eu gostaria de frisar também, as pessoas falam muito, a comissão, o Progestão do Ministério da Previdência. Duas questões. O Progestão não é do Ministério da Previdência, o Progestão é da Cirleide de Ubatuba, é de todos vocês de RPPS. É um programa que foi criado para vocês. Então, ele não é nosso do Ministério. O que a gente faz é a gestão e que não é só nossa. Nós temos membros do CONAPREV, que são representantes de RPPS, de estados e municípios. Inclusive, a cada 2 anos é feita eleição lá no CONAPREV. No último CONAPREV foi feita essa eleição. Tivemos a alteração de alguns membros na comissão do Progestão. Inclusive, nós temos aí a inclusão de participante de São Paulo, o Wicklen, eu não sei se ele está aqui, está ali ele, de São José do Rio Preto, ele foi eleito, está integrando também, então ele vai nos ajudar a trazer as ideias dos RPPS de São Paulo, para que a gente possa buscar e fazer um manual cada vez melhor para vocês. É por isso que nós temos as versões. Cada vez que a gente tem uma versão, é para melhoria do manual. Temos também representantes de associações de RPPS, que são renovadas a cada 2 anos, tivemos a renovação agora. Então, por quê? E temos uma diversidade, a gente busca uma diversificação nos estados. Então, a gente procura colocar membros que sejam de diversas partes do país, para que possam trazer as suas experiências. E é claro que existe uma condição para que o ente participe da comissão, ele precisa ter o Progestão, porque ele vai trazer a sua experiência de progestão e ele tem que conhecer o programa para poder participar da comissão. Então, assim, e ainda temos também representantes de tribunais de contas. Então, é um colegiado, não é o Ministério da Previdência apenas. Tá? Eu queria só deixar, porque às vezes a gente vê muito, né? Agora, com a 5272, porque o programa do Ministério da Previdência não é nosso, é de vocês. E ele é um colegiado bastante democrático, inclusive. Aí eu quero lembrar, faz tempo que eu não falo disso aqui,
porque ficou, quando as pessoas falam que o Progestão não deveria estar associado a questões relacionadas à resolução, a gente tem que lembrar que o Progestão ele é selo ouro do Programa de Modernização do Estado, que nós ganhamos lá esse selo pela Presidência da República, e nós concorremos com muitos programas grandes do governo federal. E nós nós participamos até bem humildes, esperando nos mostrar, e fomos, tamanha a importância do programa, mesmo pequenininhos, nós fomos agraciados com o selo ouro. Então, cada um de vocês, RPPS, que tiver o Progestão, será selo ouro também, um RPPS selo ouro, além de ter a ISO, porque o Progestão é uma espécie de ISO, não é, Cirleide? Dos RPPS, né? Onde você coloca lá no seu portal, é muito importante, eu sempre falo que o Progestão ele não é um certificado para se colocar na parede apenas, mas aí a pessoa fala, não, mas a gente coloca. Claro, tem que colocar e tem que mostrar, mas isso com certeza vai ser refletido nas ações diárias do RPPS. Né? E aí a gente se pergunta, por que se deve apoiar? Porque tem muitos que falam, mas dá muito trabalho. Progestão dá trabalho. Claro que dá trabalho. Tudo que é bom, tudo que é importante, dá trabalho. Nós temos muito trabalho lá na comissão, principalmente agora. As nossas reuniões, elas eram mensais. E nós acumulamos a comissão junto com o nosso trabalho diário. Lá nas nossas funções, assim como os RPPS, tribunais e associações que participam. E a gente trabalha com afinco. E agora as nossas reuniões, nas últimas semanas, se tornaram semanais para que a gente pudesse fechar essa versão 4.1 para vocês, que eu vou trazer aqui em primeira mão, vocês vão ser os primeiros a conhecer. Ela já está tramitando, deve estar bem perto de ser publicada. Ontem à noite, quando terminou aqui, nós fechamos a revisão, fiz uma revisão final e a gente está mandando para a publicação, e eu vou contar para vocês as novidades, não apenas da 4.0, mas também da 4.1. Né? E qual que é também a importância? O servidor, assim como o servidor, sociedade, conselheiros, conseguem entender melhor o funcionamento da RPPS. Com a manualização e mapeamento, você pode ajustar os seus fluxos de forma que todos conheçam os processos, e não só eu conheço o meu e o outro conhece o dele. Né? E aí, a facilidade de informações e acesso. A Cirleide falou aqui, eu tenho tudo publicado lá, tudo que vocês quiserem saber do meu RPPS está publicado. Por quê? Porque nós temos uma ação lá de transparência que tudo tem que ser publicado. E isso está facilitando bastante, não só para servidores, mas para tribunais de contas também. Tá? E aí vem aquela história, né, de investimentos. O Progestão ele visa só monitorar investimentos? De forma alguma, o Progestão não é investimentos. Ele entrou nesse bojo aí, numa parte muito importante, porque os investimentos são o alicerce, mas ele não é só isso. O Progestão ele visa a organização, a governança corporativa, a transparência e prestação de contas para servidores e sociedade. Então, ele não é só para isso, embora ele tenha ações que visam a organização em todos os aspectos, em todas, não é à toa que ele tem 3 dimensões, que é a governança corporativa, educação previdenciária, que é extremamente importante, e controles internos, que juntos fazem com que o RPPS possa cuidar melhor do seu patrimônio. E aí, esse incentivo a melhores práticas de gestão, acho que eu já falei, vou pular para a gente poder ter um tempinho aqui. E eu queria colocar uma coisa muito importante. Como as ações do Progestão, grande parte delas, elas visam a obrigatoriedade do ente perante os seus demonstrativos. A gente tem visto muitos exemplos de entes que não tinham CRP, nem judicial, e começaram a trabalhar na organização para o Progestão. E aí, no final das contas, eles obtiveram o CRP administrativo. Recentemente, eu fiz eu tive um painel lá em Florianópolis,
no Congresso de Investimentos, eu dividi esse painel com o Wellington, que é o diretor do Mato Grosso Previdência. Eu tenho um monte de exemplos, mas esse é o exemplo mais fresquinho que eu tenho. O Wellington deu um depoimento que até me surpreendeu, me deixou muito feliz, porque a gente não teve tempo de balizar antes o que a gente ia falar, e ele falou que, quando ele assumiu o Mato Grosso Previdência, eles eram ISP-D de dado, eles tinham CRP judicial e tinham 0 em caixa. Ele resolveu encarar e se organizar por meio do Progestão. Ele conseguiu o nível 3, já de início, mas ele é grande porte, então um ente menor pode começar num nível menor, hoje é nível 4. Então, hoje ele é nível 4, ele é ISP-A, ele tem CRP administrativo e 5 bi em conta, tudo por conta da organização que ele conseguiu com a Progestão. Aí eu acho que trazer uma situação empírica é melhor do que qualquer palavra, né, Cirleide? Então, quando a gente fala de mapear e manualizar, a gente conhece, compreende, e o Progestão tem isso, você mapeia vários processos dentro do RPPS, e o que a gente vê é que todos passam a conhecer todos os processos dentro do RPPS, e isso melhora sobremaneira o atendimento ao segurado. Às vezes eu vejo a pessoa falando, o meu prefeito não apoia, meu prefeito não quer saber porque não dá visibilidade. Será que esquecem que segurado também é eleitor? Então, se eu estou melhorando o meu atendimento no RPPS, o meu segurado, o meu RPPS, eu teria muito orgulho de saber que o meu RPPS, enquanto servidora, ele tem progestão, ele tem nível de governança, ele tem boas práticas de gestão. Né? E eu sei que o meu RPPS vai ser cuidado. Assim como todos que têm progestão, os seus segurados têm digamos assim, esse feeling, né? de sentir que o seu RPPS está te trazendo o conforto e a garantia do meu futuro. Né? Porque o que a gente quer no futuro? É que, quando eu parar de trabalhar, eu tenha o meu benefício. Não é verdade? É isso que a gente quer. Então, eu tenho que ter recurso para isso. Se eu tiver falido, eu corro risco. A gente vê muito ente aí que já aconteceram aí de parcelar pagamento, salários, parcelar 13º, não ter dinheiro para pagar o salário. Isso é muito sério. E a gente precisa cuidar para que isso não aconteça. Não é? E aí eu coloco aqui, só para a gente concluir essa questão do mapeamento e manualização, eu estava procurando uma imagem para falar de manualização, e eu achei isso aqui. Eu achei bastante interessante, que ele fala que a falta de processos claros de gestão de trabalho deixa equipes sobrecarregadas, sem priorizações e sem visibilidade de metas, transformando o dia a dia em uma correria interminável para apagar incêndios. É aquela história dos RPPS que vende almoço para comprar o jantar. E está o dia inteiro correndo, e quando você vê, você não consegue fazer nada e não tem a sua organização. Quando você mapeia, principalmente se você conhece os seus fluxos, muitas vezes, entes falaram para a gente, nossa, quando eu fui fazer o mapeamento para a Progestão, eu vi que eu estava há anos num fluxo que não fazia sentido e que atrasava os processos. E aí eles refizeram o fluxo, e a partir do fluxo eles fizeram a manualização. E todos têm, mesmo que eu tenha um servidor em determinada área que ele não esteja trabalhando naquele dia, qualquer outro pode consultar ali o manual e, pelo menos, não deixar aquele segurado, aquele servidor, sem informação. Mandar, volta amanhã, porque hoje o fulaninho não veio, e é ele que trata disso. Isso não acontece com um RPPS que tenha progestão. Né? Aí a gente tem aqui, gente, para quem quer buscar o Progestão, ele tem a possibilidade também de incremento lá, o artigo 84 da portaria 1467, ele permite que você aumente até 20% a sua taxa de administração, para você poder fazer os seus processos, se você precisar de equipamento, se você precisar de contratação da entidade, precisar certificar os seus servidores, tudo isso pode ser feito por conta desse incremento da taxa. E a gente traz aqui, está relacionado, vai ficar aí para vocês, como que vocês fazem para
incrementar essa taxa de administração. Obviamente que ela tem que estar em lei, ela vai ser usada no ano seguinte, porque você tem que verificar orçamento, todas aquelas questões, né? E aí tem que preparar, fazer a elaboração do plano, cumprir as metas. E aí, bem importante, que as pessoas, quando a gente fala disso aqui, quando ele fala, se você não certificar em 2 anos, você não pode utilizar o bônus. Ele fala, mas eu vou ser, se eu não conseguir, por algum motivo, eu vou ser penalizado pelo Ministério da Previdência, porque você recebeu uma auditoria, os famosos PAPs, né, quando tem irregularidades, eu vou ficar irregular no critério de utilização dos recursos previdenciários. Não é assim, gente. Você só fica irregular nesse critério se, por acaso, você utilizar essa taxa que era para obtenção das certificações institucionais e profissionais de outra forma. Se você desviar o objetivo daquela taxa. Se você comprovou, olha, eu não consegui o progestão ainda, eu utilizei para isso, mas eu caminhei uma parte, eu não concluí, mas se o auditor vai verificar que aquilo ali foi dentro dos parâmetros que estão na portaria, ninguém vai ser penalizado. E se você não conseguir, no ano seguinte você pode voltar a tentar novamente a certificação. Tá? Então, ninguém achando aí que eu não vou fazer isso porque eu posso ser penalizado. Não existe penalização. Não existe penalização para quem faz a coisa certa. Né? É verdade, Sirleide? A gente está com muitas parcerias com tribunais de contas, porque os tribunais de contas, eles estão percebendo o quanto o Progestão tem facilitado as suas auditorias. Porque eles encontram no site, no próprio site do RPPS ou do ente federativo, se for o caso, se ele estiver ali dentro, as informações necessárias à sua auditoria. Né? Então, os entes, inclusive, eles, como eu falei, eles chegam mais fácil no CRP administrativo quando eles têm o Progestão. O que às vezes acontece, tem gente que fala, mas tem o Progestão, no final das contas, o CRP não veio, mas aí quando você vai ver, teve mudança de gestão no meio do caminho, e política, vocês já viram, né? É um negócio assim, bastante sério e, infelizmente, inevitável. Né? E aí, olha, o MPS ele lançou o guia orientativo para os novos prefeitos, gestores, lá na época, estamos frisando isso em vários eventos que a gente está indo, inclusive eu e o Alex, a gente está indo num evento no Tribunal de Contas do Mato Grosso, para prefeitos, onde a gente vai colocar para eles a importância do Progestão também para o ente federativo, não é só o RPPS, tanto que lá no certificado de vocês tem o RPPS, tem também, a gente colocou, entra o nome do prefeito também, porque é o ente federativo, muito embora o RPPS seja o guardião do CRP, é o ente federativo que está conquistando, então eles também têm parte nisso. Então é preciso mostrar para eles que não é só, vocês não podem ficar sozinhos nessa luta, eles têm que participar também e que eles vão ter aquela parcela também reconfortante nesse contexto aí. Aí, vamos lá. O que está acontecendo na 4.0? Isso daqui foi antes da Resolução 5272. Não tinha aquela questão dos incentivos, e a cada ano aumentando. Nós congelamos, as ações estão fixadas. Então, hoje, para o nível 1, são 18 ações, nível 2, 20 ações, nível 3, 22 e nível 4, 24 ações. Se eu me certifiquei hoje no nível 1 com 18 ações, eu não preciso mais me preocupar. Nossa, mas e agora? Lá na frente, quando eu for renovar, já vai ter o aumento. Não tem mais esse aumento. Você só vai ter esse aumento se você buscar o upgrade de nível, a sua mudança para um nível maior. E aí, a gente fez uma alteração também. O que tem acontecido? O ente faz auditoria hoje, e aí ele tem que enviar lá o termo de concessão para o prefeito assinar, e fica dias lá. E, às vezes, se está havendo uma renovação, quando ele assina ali, a entidade vai lá e coloca a certificação naquele dia.
E aí o ente, às vezes, fica com um intervalo aí sem certificação. E não é justo para o RPPS. Então, o que nós determinamos, as entidades certificadoras? Eu fiz a minha auditoria hoje, foi recomendada a minha certificação hoje, não importa se meu certificado vai sair daqui 10 dias. A minha certificação foi hoje, para que eu não tenha esse problema no caso de uma renovação. As entidades, elas têm um prazo bem curto para nos enviar. Só que, às vezes, quando eu cobro, aí eles falam, mas eu estou esperando eles nos enviarem o termo de concessão. Aí eles falam, mas o prefeito não assinou, o governador não assinou ainda. Então, às vezes, o atraso não é só da entidade. Então, a gente dá esse prazo para a entidade, mas não pode penalizar a entidade quando não depende dela fazer esse envio mais rápido ao CADPREV, né? E aí, tem essas ações aqui que são obrigatórias, são 13 obrigatórias dentro dessas ações que vocês têm, que é o mapeamento e manualização, aí de acordo com o nível, né? A certificação dos dirigentes, essa não tem como, isso aí é CRP, né? E aí, mais tarde, no próximo painel, eu vou explicar para vocês direitinho como é que vai funcionar. Tem gente confundindo muito, principalmente a questão do comitê de investimentos, o incentivo que não tem mais, virou a regra. Eu vou explicar tudo isso para vocês direitinho mais tarde, tá? A estrutura do controle interno. Gente, é importante lembrar que, quando a gente fala de estrutura de controle interno, a gente não está falando que você tem que ter. Fala, olha, estrutura de controle interno no ente ou no RPPS. Se eu não tenho essa estrutura de controle interno, a minha ação vai estar atendida para nível 1 e 2, tem no ente, ok. Para níveis 3 e 4, nível 3 eu preciso de uma pessoa nomeada. Essa pessoa não precisa estar ali 100% na RPPS. Essa pessoa tem que ter... o que nós precisamos é de uma pessoa que seja responsável por aqueles relatórios, pelas informações. Então, digamos assim, dá nome ao filho, sabe? Dá um pai ao filho, para que tenha essa questão. E, no caso do nível 4, como são mais ações para monitoramento e acompanhamento, 2 pessoas. Não necessariamente essas pessoas têm que estar exclusivamente ali nessa atividade. Tá? Ações de diálogo com a sociedade na educação previdenciária continua obrigatório e tem que ser, porque... Olha a chuva. Ainda bem que já está todo mundo aqui dentro. Né? Senão ia ficar complicado. Então, por quê? Porque aquela audiência pública é para dar transparência à sociedade, e vocês precisam convidar a sociedade. Aí aquela história, se a sociedade vai, é outra história, mas você está fazendo o seu papel de convidar toda a sociedade. Isso é muito importante que seja colocado no convite. Tá? Não só a audiência pública, ela não é só para servidores e segurados, tá? É para aposentados e pensionistas, mas para toda a sociedade também. E o comitê de investimentos, obviamente, é para aqueles que estão enquadrados no artigo 20 lá da portaria, que possuem recursos inferiores a 5 milhões, não existe. Lembrando que essa questão do recurso de 5 milhões, eles são atualizados, né? Lá pelo INPC no meio do ano. Então, esse ano passado, em 2025, estava 5.650.000, alguma coisa. Vamos ver agora quanto está. Então, é esse padrão. A gente coloca 5 milhões como um número assim fechado, mas tem aquele quebradinho. Tá? Na auditoria, né, a entidade ela vai registrar o termo de concessão e certificado. Isso daí... sempre é a entidade certificadora. Muita gente manda para a gente, manda lá no e-mail, recebi meu certificado, está aqui, mas isso precisa ser homologado lá no CADPREV, porque a partir do momento que ele é homologado no CADPREV, vocês já vão aparecer no DAIR com nível de certificação. Então, é importante, não adianta mandar para a gente por e-mail, ela precisa estar lá. Homologou, aparece lá no DAIR. Antes era prefeito dos incentivos, agora é prefeito da resolução, e o CADPREV já está sendo verificado para isso. Né? Aqui já colocamos, né, para controle a data da auditoria, já expliquei. E aí,
hoje, até então, no manual, existia uma coisa antiga que eu sempre fui me perguntando por que ela existia. Parece que a gente estava visionando. Vocês não precisam esperar 1 ano para buscar uma nova certificação, não precisa buscar um aumento de nível, uma mudança de nível, pode ser imediato. Não precisa. Isso vai ajudar bastante para quem precisa subir de nível por conta da resolução. A gente sabe que a resolução está tendo aí grupos de trabalho, isso já foi falado ontem, e está se tentando balizar melhor essa questão do nível 1, que ficou prejudicado e tudo. Mas, enquanto isso não ocorre, é vida que segue. E é ela que está valendo. Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido, né? Então, isso foi uma mudança bem importante, né? E aí, uma coisa que tem acontecido também, para quem já tem, não deixar, principalmente agora, que as entidades certificadoras estão com muito trabalho. Triplicou o quantitativo e nós temos agora 4 entidades, a gente vai falar. Então, atentar para a data do vencimento da certificação, não deixar para renovar lá em cima da hora, atentar para o monitoramento das ações, para que elas não fiquem perdidas. O controle interno é para isso também. Mesmo aqueles entes que o controle interno está lá no ente federativo, existe um relatório semestral que precisa ser feito, então é importante que exista esse acompanhamento no RPPS, para que vocês não percam os monitoramentos, porque depois que você conseguiu, é monitorar, atualizar e, se for o caso, verificar as ações necessárias para o aumento, para que vocês possam subir de nível, né? E fazer esse contrato com a entidade certificadora com antecedência, para que vocês não fiquem prejudicados. A gente vem muito ente procurando, pelo amor de Deus, minha certificação está vencendo, eu só consegui a auditoria para depois. Em alguns casos, a gente consegue administrar, mas agora está ficando cada vez mais difícil da gente falar, pedir para a entidade. Por quê? Nós já aconselhamos as entidades a aumentarem o quantitativo de auditores, só que esse quantitativo de auditores ele precisa ser muito bem selecionado. O critério da comissão é muito rigoroso na aprovação desses auditores. Todos os auditores eles têm que passar pelo crivo da comissão, para que nós vejamos o currículo, a entidade certificadora ela tem que ter acreditação no Inmetro. Então, é uma série de obrigações que eles têm para que eles possam. E, mesmo assim, às vezes, a gente ainda tem algum problema, né? Não estamos livres de ter problemas com auditores, então, a gente está tomando assim, muito cuidado. Nós estamos exigindo também que os auditores, porque o pessoal tem reclamado muito, esses auditores eles têm um currículo imenso, mas eles não têm a vivência do RPPS. Então, o que nós estamos exigindo agora? Todos os auditores do Progestão têm que ter a certificação dirigente avançado. Todos. Vai ser 100%? Não. Mas vai ajudar bastante, porque eles vão conhecer um pouquinho de cada setor dos RPPS. E, tendo a certificação, eles vão entender melhor como é que funciona o RPPS. Né? Então, nós estamos exigindo. Para aqueles que estão entrando, eles já têm que ter a certificação, e para aqueles que já estão, a gente está dando um prazo para que eles façam essa certificação. Então, até a renovação do convênio deles, eles precisam que todos os seus auditores estejam também. Não está sendo exigido de vocês? Vão exigir deles também. Como também está sendo exigido dos membros da comissão. Nós também estamos nos certificando. Né? E aí, uma questão que a gente colocou para auxiliar os entes nos níveis... A auditoria de supervisão dos níveis 3 e 4, ela já existe. E ela é uma auditoria presencial, com supervisão. E a gente criou uma supervisão remota dos níveis 1 e 2, para auxiliar o ente nessa recordação, porque a entidade, se você tem já o contrato com ela, ela vai atrás de você, olha, nós vamos fazer, manda o documento. Isso vai ajudar o ente, e isso, o custo é mínimo, né, para que ele faça
essa supervisão, e ela vai ser balizada somente com aqueles itens obrigatórios, para que o ente não perca a sua certificação, né? Aí tem uma questão que foi contemplada, a gente está vendo muito ente irregular no que se refere à Secretaria, à Previdência Complementar. Muito ente irregular. E aí, porque é o outro filho sem pai, né? Então, a Secretaria de Regime de Previdência Complementar entrou em contato conosco, nós levamos para a comissão essa proposta de inclusão nas ações do Progestão de um relatório. Um relatório que vai ser feito, um formulário que vai ser preenchido uma única vez e vai ser atualizado quando necessário, né? Então, isso daí tem o objetivo de proteger o servidor daqueles que têm o direito de, lá no futuro, receber uma aposentadoria maior, porque eles têm uma remuneração acima do teto. Ah, mas o meu ente não tem, eu não tenho adesão, eu só tenho a lei porque é obrigatório. Então, passa para o outro lado. Vocês vão ver que o formulário ele tem mais informações, mais para quem tem servidores no teto. E aí, alguns entes, o que eles nos colocaram é que tem desestimulado a adesão de novos servidores por desconhecerem as vantagens. Então, esse aí é para que os profissionais conheçam melhor o que é. Vai ter um painel, já teve, não sei, né, da Previdência Complementar com o Silvio, onde ele deve explicar melhor essa questão, né? E existe essa ausência de ter o responsável, isso pode prejudicar ainda mais o ente, porque o CadPrev está sendo preparado para que lá na Previdência, no campo da Previdência Complementar, seja informado o nome do responsável no ente, tá? Não é do RPPS, essa não é uma obrigação do RPPS, o RPPS está sendo um intermediário apenas, da pessoa lá no ente federativo que vai cuidar disso. Então, isso aí vai ser bastante importante. Então, ela está na ação de transparência, que é um relatório, que tem que haver a publicação do relatório do regime de previdência, e a ação de educação previdenciária. Então, foi inserido o conteúdo da Previdência Complementar. E isso é bom também, porque, inclusive, lá na página da Previdência Complementar, tem cursos gratuitos, mostrando ao servidor o funcionamento, tem cursos na ENAP, tem muitas capacitações que são gratuitas e que emitem certificado. Isso pode auxiliar vocês também lá no programa de qualificação continuada para fins de renovação da certificação no mesmo nível, que é assunto da tarde também, tá? Então, assim, o que a gente pretende não é trazer mais obrigações, mas auxiliar também nessa organização, já que a emenda 103, ela trouxe a obrigatoriedade. Até então, a Previdência Complementar ela era facultativa, agora se tornou obrigatório com a emenda 103. Então, o objetivo é justamente que vocês possam se preparar, tá? O que a gente está, em relação à gestão do controle de bases de dados, a gente admite que na versão 4.0 nós ainda não trouxemos com clareza, ainda não fomos claros o suficiente. Então, nós estamos clareando, está inclusive até mais simples na versão 4.1. O pessoal está achando, por exemplo, que CIRC é obrigatório. CIRC não é obrigatório. O CIRC é uma alternativa para quem tem o contrato. A gente não pode exigir CIRC de vocês, porque o CIRC, ele depende de contrato com a DataPrev, é caro e uma dificuldade imensa, né? O que eles nos colocam, né? Então, o que a gente pede na gestão do controle de dados? A transmissão do e-social, cumprimento do cronograma obrigatório, nada além disso. Isso aí, cumpriu o cronograma, ou você vai mostrá-la por amostragem, mas é o ente que faz isso. Tem duas opções que a gente está dando, ou por um relatório por amostragem, né? Ou para matriz de risco. Tem uma matriz de risco
Eu achei até interessante que ontem, ali no atendimento, veio uma pessoa falar do E-Social, e eu falei, olha, mas tem matriz de risco aqui, você está muito bem. Então, assim, conforme o ente estiver ali na matriz de risco, ele não precisa nem se preocupar. O auditor vai lá, verifica no portal, como é que está essa matriz de risco? Está boa? Ok, está atendida a ação. Então, vocês não vão, o RPPS não vai precisar se preocupar. O censo previdenciário e a prova de vida, que é feita anualmente. A gente está explicando na versão 4.1 direitinho como que é isso. Tá? E aí eu já falei que não na matriz de risco eu já coloquei, né? Então, como é que vai ser essa matriz de risco? Para os níveis 1 e 2, se ele requer atenção ou com bom nível de dados, de envios, está atendido. Se níveis 3 e 4, ele tem que estar com bom nível de envios. Isso nesse link aqui, quando você abre, tem um PDF, você bota lá o Ctrl F, puxa o seu município, aparece lá. É simples, simples, simples esse relatório. E vocês mesmos podem verificar nesse relatório como é que está a situação do E-Social de vocês. O colega mesmo que foi lá, eu falei, se você está com bom envio, ele não sabia como estava. Então, é interessante que vocês vejam. Então, assim, o E-Social não é um peso a mais, não tem que ser um peso a mais para vocês no Progestão. Tá? É o cumprimento do cronograma obrigatório, lá pelo ente, e pode ser apresentada pela matriz de riscos. Tá bom? E aí, o controle interno está tendo uma certa confusão com essa questão de mandato, representação e condução. Teve ente que falou para a gente que não estava conseguindo o atendimento. Nós buscamos informações, conversamos bastante na comissão e buscamos essa flexibilização aqui, que já mudou. Eu botei aqui, porque, como vocês vão ver no manual, eu vou pular ela aqui, porque ela já mudou para uma situação ainda melhor. Tá? E aí, gente, o relatório de governança corporativa, isso aqui é mais para ficar para vocês verem. Eu queria que sobrasse um tempinho, se vocês quiserem, a gente puder responder alguma dúvida que tenha ficado aqui na nossa fala. Então, são essas questões para vocês verem como que é importante o relatório da governança. É basicamente o que o ente faz no seu dia a dia, na sua governança, né? Os dados assegurados, receitas e despesas, evolução da situação atuarial, a gestão de investimentos, agora mais importante do que nunca, né? A publicação dos atos dos órgãos colegiados. É preciso que todas as reuniões de comitê, de conselhos deliberativo e fiscal, as atas estejam publicadas no portal. As atividades institucionais, né, de gestão de pessoal, gestão orçamentária e financeira, os canais de atendimento também muito importantes, eles vão subindo de acordo com o nível, né, um nível 1, só um fale conosco, até o nível 4, quando é necessária a ouvidoria no ente federativo. Então, assim, para que o ente e segurados, servidores, aposentados e pensionistas, todos possam ter conhecimento do que acontece, porque, afinal de contas, é um patrimônio de todos, é o patrimônio conjunto que está sendo administrado aí. E esse que é o grande objetivo do Progestão, é cuidar desse patrimônio e que, dentro desse cuidado, seja transparente, tanto para quem é o interessado, quanto para a sociedade, que, indiretamente, assim como eu, enquanto servidora pública federal, pagam os meu salário, dos servidores aqui também, né? da mesma forma. Né? Então, todos têm que estar publicados por conta da transparência. Os regimentos internos dos órgãos colegiados também têm que estar publicados. Como é que funciona? Né? Quem são? Quantos são? Como são? A regularidade das reuniões. Né? O cronograma de ações de educação previdenciária. Gente, educação previdenciária é tudo. Um profissional com conhecimento é tudo. Né? Isso a gente vai falar para lá também, quando a gente for falar da certificação profissional, sua importância e como está sendo cobrado. Né?
a avaliação atuarial anual, tudo isso tem que ser publicado. Políticas de investimentos, tudo tem que estar lá no portal. É por isso que o Tribunal de Contas tem defendido o Progestão. Porque, muitas vezes, ele não precisa nem tomar o tempo do dirigente, que já é bastante curto por conta das demandas, porque, normalmente, a RPPS tem poucos servidores, com essas informações, muitas delas. Os auditores que participam das duas comissões, eles nos falam, nossa, como mesmo os auditores da Comissão da Certificação Profissional, eles têm nos colocado, né? Sirleide está lá na comissão, ela tem visto. Como que está facilitando essas informações estarem no portal, né? E aí estão os relatórios de controle interno, que eu já falei, nível 1 e 2 é semestral, níveis 3 e 4 ele é trimestral. Então, é importante que aquela pessoa, voltando aqui à questão do controle interno, tenha essa pessoa que vai ser a responsável e que vai apresentar para o auditor o seu relatório. Tá bom? E aí, outra coisa que foi incluída, o que a gente tem visto, quando o RPPS me conhece, às vezes ele vai, me procura, olha, a entidade certificadora não me deu conformidade por conta disso. Isso está certo? Às vezes, eu falo, olha, isso aqui, falta isso aqui. Ou já aconteceu, no final do ano passado, com um ente lá do Rio Grande do Sul, o auditor estava cobrando, exigindo dele, o que era uma recomendação. O que é recomendação não impede a certificação, de forma alguma. A gente, sendo redundante, a gente até recomenda que eles recomendem, mas eles não podem deixar de certificar. E ele quase fica... Ou seja, se ele não me conhecesse e falasse comigo, ele ia deixar de ser certificado no nível 2, porque o auditor estava exigindo dele uma ação que era apenas uma recomendação. Então, nós incluímos nessa versão que, se o resultado não der conformidade, o ente ele pode procurar a comissão, tem lá vocês têm lá o e-mail da comissão, que é o progestão.rpps@previdencia.gov.br, a gente pode botar depois ali. Eu não lembro, acho que eu falei, eu não coloquei aqui. E aí eles nos passarem e a gente vai fazer essa análise. A própria entidade certificadora, se ela não der conformidade, ela tem que nos comunicar. Olha, esse ente não foi certificado, por isso, por isso, por isso. Aí a gente vai verificar, olha, mas isso aqui, ok, isso aqui, entendeu? Para que a gente possa evitar que entes não sejam... Isso aconteceu no Mato Grosso, eles deixaram de ser certificados por um motivo que não foi justo. Então, quando a gente vê, quando a gente tem o contato, ok, mas a gente, dos 1.144, eu conheço 1.500, e aqueles outros, né? Então, assim, a gente não pode deixar. Mas, assim, o dirigente, né, o representante da unidade gestora também vai ter um prazo de 15 dias para entrar em contato com a comissão e levar esse pedido de reconsideração, mas assim, desde que ele entenda que realmente, não é aquela ali, eu deixei de atender esse pedacinho aqui, me dá a certificação? Não é isso não, tá? É no caso de vocês entenderem que deu conformidade, que é dessa forma, porque às vezes a gente que conhece o RPPS e o auditor que não conhece, ele não entende bem o processo e acha que não atendeu, mas a gente entende que pode atender, porque os RPPS eles têm uma diversidade grande no seu funcionamento, cada um funciona de um jeito, embora sejam regidos pela mesma norma, né? Tem essa questão toda. E aí, modelos, vocês têm modelos publicados no portal de cada ente. Nós publicamos, nós temos uma aba lá no regime próprio, na aba de regime próprio, onde a gente coloca uma planilha, tem o painel e tem uma planilha. Nessa planilha tem todos os entes que aderiram e todos os entes que certificaram. Vocês podem abrir aquela planilha, olhar quem está certificado.
Não precisa, se quiser, se conhecer a pessoa, é até legal ir lá, fazer esse intercâmbio de informação, que é uma coisa oficial agora, eu vou falar mais tarde no outro painel, e conhecer esse RPPS e ele te ajudar. Ou então, simplesmente, mas isso aqui não está no meu estado, mas você pode buscar até via Google. Busca o portal e você vai ter tudo que você precisa lá. Claro que você não vai copiar um relatório, né? Mas você vai pegar o modelo. Então, nós temos entes aí que já renovaram mais de 2 vezes a certificação. Temos quase 180 entes que já renovaram com upgrade. Então, quer dizer, tem muito modelo, muita informação para vocês. Né? O plano de ação, não se esquecer, começar pelo plano de ação. O plano de ação, ele é o que vai... É o seu planejamento. Você tem que começar, não deixar a coisa solta. Você tem que ter pessoas com as responsabilidades, quem vai fazer o quê, dar prazos, combinar pontos de controle, para que a coisa possa andar. Não adianta fazer solto. Nem fazer solto, nem fazer sozinho. Né? Você tem que motivar a sua equipe a estar junto ali com você e mostrar o quanto é melhor, porque no início ele dá trabalho, sim, mas depois a coisa flui. Não é, Sirleide? Ela flui. E isso a gente tem ouvido de todos os RPPS que se certificaram e efetivamente buscaram. Porque com a questão da resolução tem muita gente falando, vai ter consultoria vendendo para a gestão. Estou de olho, viu? Já apareceram umas 2 aí que eu já fui lá, inquirir. Como é que você está fazendo? O que você está fazendo? Como que você está abordando? Porque lá na auditoria, a gente recomenda os auditores que eles devem verificar se os profissionais ali do RPPS conhecem os seus processos de trabalho. Se eles conhecem os seus processos de trabalho. Mas se porventura acontecer de não, a gente tem que buscar o outro lado também e explicar, olha, consultoria, você está aqui para ajudar, você não está aqui para fazer para o servidor, porque o servidor tem que conhecer, é ele que vai trabalhar no dia a dia. A consultoria é que nem essas consultorias que fazem tudo para um ente. Tem ente que parece que no dia que perder a consultoria não faz mais nada, porque faz da IPR, faz da I, faz da... Gente, tem que ter a orientação. Tem gente que dá a senha do CADPREV. Dirigente que pega a sua senha do CADPREV e dá para a consultoria ir lá emitir. É o seu CPF que está lá. Qualquer problema que der com o que aquela pessoa fizer, não é ela que vai responder, não, é você. Então, se eu tenho, mas eu tenho uma consultoria que faz para mim, que me ajuda no envio dos demonstrativos. Cadastra-se a consultoria lá. Como envio de DIPR ou do que for. Mas não dê a sua senha. Quando eu vejo um gestor falar para mim, porque eu não lembro da minha senha, porque está com fulano. Eu falei, meu Deus do céu, nunca, jamais. E aqui é só pela importância do planejamento. E aqui eu já falei, né? E aí, o que eu quero passar para vocês? Eu falo demais, de 10 e 7. O que a gente vai sair na versão 4.1? Já essa versão 4.1, ela já foi pensada na resolução. Nós corremos, ficamos aí esses 2 meses, vocês pensem, em período de férias, janeiro eu estava de férias sem férias. Eu estava na praia sem praia, quase. Porque a gente tinha que fazer essa versão. A sorte é que eu tenho praia o ano inteiro. Tudo bem. Eu larguei Brasília, gente, eu me livrei. Eu tenho Brasília, mas Brasília não me tem. Enfim, só para descontrair. Então, isso foi para atender. A gente aproveitou para trazer, como eu falei, um texto melhorado da 3.1.6. Como eu disse para vocês, nós não fomos muito felizes no texto da 4.0. Entendemos, recebemos algumas críticas, aceitamos as críticas, porque elas estão aí, a gente abre, a gente dá a cara a tapa para isso mesmo, porque a nossa intenção é fazer o melhor. E eu não vou nunca conseguir fazer o melhor se eu não ouvir para quem eu estou fazendo aquilo.
né? Então, nós ouvimos, e aí, não, gente, nós temos que melhorar. Peguei todas as pessoas que falaram comigo e falaram, olha, nós temos que melhorar isso aqui. E melhoramos, eu acho. Aí, o que nós fizemos? Melhoramos o texto e pedimos para cada membro da comissão, que é de RPPS, para mostrar o texto para o seu servidor. Vê se você entendeu. O que você entendeu disso aqui? Eles disseram que entenderam. Então, a gente está achando que está claro. Se não tiver, nós teremos a humildade de tentar melhorar de novo, porque nós vamos soltar essa versão 4.1 para dar um respiro aí para o pessoal conseguir certificar, enquanto está andando todas essas questões do GT, e, ao mesmo tempo, a gente ter um tempo para trabalhar na versão 4.2 que seja fixa, que seja permanente. Então, vai trazer, outros textos também estão esclarecidos. Aí, o item da diretoria executiva, nós ficamos assim, meio chocados, porque o pessoal disseram que quando teve auditor, que, por exemplo, a gente tem que dar um nome. Nós temos nome de diretoria executiva, só que lá era superintendência. A auditoria não aceitou. Não tem noção isso. O nome, para a gente, não importa. O que importa é o fluxo de trabalho. O superintendente, o superintendente, ele é o dirigente máximo? Tá. E quem é o responsável, por exemplo? Diretoria de benefícios, diretoria administrativa, diretoria financeira. Um exemplo. Mas eu não chamo diretoria, eu chamo gerência. Não pode. Gente, claro que pode. A gente não vai mexer nisso. Então, a gente está clareando mais isso, que a nomenclatura não importa. A partir do nível 2, estava sendo exigido que pelo menos tivesse um segurado na diretoria. Essa exigência ela passou para o nível 4, onde a gente entende que o ente tem uma estrutura um pouco melhor e ele pode puxar mais servidores, porque a gente entende também que tem muito comissionado que é muito comissionado que é muito competente e está ali trabalhando em prol do RPPS com afinco, porque tem a responsabilidade daquilo que está fazendo. Então, a gente não pode descartar isso e dizer que só segurado que vai cuidar do seu RPPS. É claro que ele vai cuidar, mas a gente vê muitos dirigentes. Eu conheço vários dirigentes que são só comissionados. Quando entrou, o RPPS não tinha nada. Hoje, eles têm nível 4, tem ISO. Então, a gente tem que valorizar isso também. E aí, naquela parte que eu falei para vocês do mandato, que estava de 4 anos, a gente, nessa versão 4.1, experiência em RPPS, não diretoria, porque a gente entende que pode acontecer de um diretor sair involuntariamente. Eu faço parte da diretoria, eu estou lá há 5 anos, mas eu arrumei um emprego melhor e tchau. E aí estava sendo exigido que aquele diretor tivesse uma experiência de 2 anos em diretoria, e isso estava prejudicando os RPPS. Então, a experiência é em RPPS. Então, se eu já estou no RPPS, se eu já tive uma experiência, ou que seja em outro RPPS, mas eu conheço RPPS, 2 anos eu atendo e, obviamente, eu preciso ter a certificação. Hoje é exigido a maioria dos dirigentes para atendimento no CRP, para fins de CRP, porém, esse profissional, ele deve ter a certificação, tá bom? Que mais? E aí, nós estamos com outras melhorias em estudo, estamos abertos a sugestões. Eu só peço que as sugestões que vocês, porventura, nos mandem, sejam enviadas no e-mail, porque, assim, por exemplo, aqui no atendimento eu posso anotar uma coisa ou outra, mas se for uma coisa mais elaborada, já fica mais difícil. Mas, eu tenho uma situação assim, eu vou estar aqui no atendimento até o último minuto do evento. Tá? Inclusive, quando acabar aqui, eu volto para lá, de tarde eu volto para cá, para o outro painel, e retomo amanhã de novo, porque vai ser o último, né? Tá ok? E aí foi credenciada essa semana uma nova entidade. O ONC foi credenciado. Então, nós temos agora 4 entidades. E nós também
recomendamos às entidades certificadoras que contratem, desde que saiu aí a resolução, disse, olha, contratem mais auditores, porque os entes não podem esperar, porque muitas vezes o que está acontecendo? O ente precisa certificar e não acha data. Né? Então, nós estamos recomendamos às entidades certificadoras que elas busquem mais profissionais. Lembrando que esses profissionais que eles venham a contratar, eles precisam ser avaliados pela comissão. Tá? Eles têm que mandar o currículo deles, eles têm que serem avaliados, aprovados, para depois serem colocados nas auditorias. Tá? Eu acho que a gente vai conseguir uns minutinhos. Então, a regra transitória. Nós criamos, nessa versão, uma regra transitória. Essa talvez seja a parte mais importante. Essa regra transitória vai permitir que vários entes possam atender, certificar no Progestão, pelo prazo de 1 ano, para atendimento da certificação. A gente entende que o Progestão, eu pelo menos entendo, é motivação, é incentivo, porque é um programa que eu acredito, eu não falo daquilo que eu não acredito, e que a gente tem visto no decorrer dos anos como tem sido importante para os entes. Mas a gente entende também que esses entes precisam se certificar. Enquanto nós não temos resultado lá do grupo de trabalho, a resolução do Conselho Monetário Nacional, é do Conselho Monetário Nacional, não é do Ministério da Previdência, deixando claro, precisam atender. E esses entes não podem ser prejudicados. Muito embora, como vocês viram, reforço o que a Luciana colocou ontem, a maioria é conservador. A grande maioria, 89%. Então, não está sendo esse impacto desesperador que muitas pessoas colocaram. Eu acho que só quem não conhece o Progestão está falando mal do Progestão. Porque quem conhece, apoia e quer. Está aqui a Cirleide que não me deixa mentir. Aí nós criamos uma regra transitória baseada no ISP do ente, na área, naquele campo lá, não é a nota final, tá? Lá de transparência e gestão. Se você pegar aquela planilha, transparência e gestão, a planilha do ISP, tem uma nota que junta três requisitos, e aí ele tem uma nota ali. Então, o RPPS que tiver nota B, nesse quesito, gestão e transparência, repetindo, não é a nota final. Nesse quesito, gestão e transparência, ele vai poder se certificar comprovando o atendimento de 16 ações para o nível 1, 18 para o nível 2, 20 ações para o nível 3 e 23 para o nível 4. Para que ele possa conseguir certificar, e aí, no período que ele estiver certificado, ele vai correr atrás do restante dessas ações, porque essa regra, repito, é transitória. Mas eu tenho certeza que, quando você se certificar, você vai ver uma organização tão grande, você não vai querer deixar o Progestão nunca mais. É ou não é, Cirleide? Todos são assim, eu digo sem medo de errar. Esse depoimento do Wellington, que me pegou feliz por surpresa, me deu cada vez mais a certeza, cada vez que a gente tem um depoimento. E tem vários outros depoimentos. E aí, no caso, para o nível... Espera aí, que pulou aqui. Eu pulei aqui a letra A, desculpem. O RPPS com nota A, nesse quesito gestão e transparência, ele vai poder se certificar no atendimento de 15 ações para o nível 1, 17 ações para o nível 2, 19 para o nível 3 e 23 para o nível 4. Eu pulei o A e aí o B é aqui. Essa regra ela vai valer por 1 ano, lembrando que o requisito daquelas 3 essenciais, ele se mantém obrigatório. Isso vai ajudar muitos entes, porque tem ente aí que está preso com uma ação ou outra, e aí ele ganha tempo para respirar. Tá? Então, ela vai contar de 1 ano a partir da versão do manual, que está tramitando já
a gente acredita, agora tem uma norma interna lá do Ministério, que todas as portarias têm que passar pela consultoria jurídica. Então, estão demorando um pouquinho mais, mas eu acredito que nas próximas 2 semanas a gente já tem essa versão 4.1 publicada. E ela vale por 1 ano, e ela é válida apenas para a primeira certificação ou para o upgrade, para aqueles que têm, por exemplo, hoje nível 1, mas eles precisam do nível 2 ou nível 3. Tá? Então, você ganha aí 1 ano para ir se ajustando, até, no caso, vai valer os 3 anos. Né? Enquanto você tiver esses 3 anos de certificação, você tem os 3 anos. A validade de 1 ano é para você se certificar, mas a tua certificação ela vai valer por 3 anos. Tá? Ela vale por 3 anos, mas essa regra, por exemplo, venceu a regra, eu não posso mais certificar nessa modalidade. Tá bom? E a nota vai ser a mais recente, que foi publicada agora em 2025. Então, vocês olhem lá, e eu acho que isso vai ajudar bastante, gente. Né? Então, a gente lembra aqui que a profissionalização da gestão é o caminho para a sustentabilidade da Previdência. O Progestão é tudo? Não, nada é tudo. Mas ele seguramente é o caminho, e é isso que a gente tem ouvido dos RPPS. Né? E, para quem já conseguiu a certificação, vamos ficar bem atento ao período de renovação, isso eu já falei, só estou já reforçando isso daqui. E eu queria fechar colocando, isso aqui está no livro, nesse livro que vocês receberam, no artigo do Miguel Chaves, que é um grande mestre, é o nosso coordenador da comissão de certificação, e eu achei fantástico. Ele tirou isso do livro de Paludo de Oliveira, no livro Governança Organizacional Pública e Planejamento Estratégico. Ele fala, é preciso ter em mente que a governança organizacional não vai resolver todos os problemas dos órgãos públicos e entidades públicas, mas, uma vez implementada, decide, direciona, orienta e estabelece um conjunto de regras compostas por premissas, diretrizes que orientarão as decisões e as práticas de gestão, se forem seguidos, fortalecerão a administração pública e contribuirão para evitar desvios de conduta, melhorar os serviços, obter os bons resultados para a instituição, usuários, sociedade e para o Estado. É perfeito. É isso. É tudo? Não é o Progestão. Mas vai te ajudar? Muito, mas não é pouco, não. É muito. Né? E aí a gente tem essa reflexão, ter ou não ter. O Progestão ele te dá o fortalecimento e a excelência na gestão, e a certificação profissional e a qualificação, cuidando do seu patrimônio e do seu futuro. Mais tarde, no painel das 16 horas, a gente vai trazer as novidades como que vai ser feito. O pessoal está confundindo muito, ligando muito para a gente. Eu estou com o meu comitê todo certificado, mas não está regular. A gente vai explicar direitinho isso daí. E vou trazer também, contar para vocês sobre o intercâmbio entre profissionais de RPPS. É uma nova modalidade aí de boas práticas que eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu agradeço de coração, e eu acho que a gente conseguiu aí 9 minutinhos. Se tiver alguma pergunta, estou muito feliz de ver esse auditório cheio, todos vocês interessados, e a gente fica à disposição, tá bom? Obrigada. Marcinha, eu não me canso de ouvir você falar. Como eu mesmo falei no começo, eu sou uma defensora do Progestão. Eu, como se diz, amo de paixão, e no que eu posso ajudar é muito bom. Você estava falando do E-Social, eu falei que toda vez que eu te escuto eu aprendo. Não sei vocês. Você falou do E-Social, eu falei, não conheço essa conformidade. Já entrei aqui no Google, fui verificar Ubatuba. É fácil ou não é? Eu estou aqui tranquila porque está verdinho. Eu falei, meu Deus do céu, se tiver vermelho ali, eu vou morrer aqui. E então, foi facinho, né? E não conhecia essa ferramenta, aí por que eu corri para ver? Eu vou passar pela auditoria de supervisão agora, no dia 7 e 8 de maio, que já está batendo na minha porta. Falei, nossa senhora, deixa eu já verificar e ver como é que está. Antes de abrir para a pergunta, Marcinha, eu só vou dar um depoimento com relação ao Progestão. Vou dizer o que ele ajuda realmente, principalmente na manualização, no fluxograma.
No nosso instituto, hoje, tem um mês que houve uma mudança de diretoria, como eu comentei com vocês. Nessa mudança, nós somos 4 diretores da diretoria. Mudou 50%, que lá é a eleição. Mudou 50%, e são pessoas que lá no meu município tem que ser estatutário, tem toda uma regra, né? Mas não tinha vivência de um RPPS. Ela chegou numa diretoria, o que fazer? Então, tem um mês, eles estão aqui, né, participando, o Instituto não parou. Eles sabem, eles chegaram lá sem saber nada, fizemos uma reunião, está aqui, ó, passo a passo, que é da diretoria de benefício, diretoria administrativa, o Instituto anda, ele não para numa mudança. Eu acho que essa parte de manualização ela é ótima. A parte de fluxo de dentro de um RPPS, ele é excelente justamente por isso. Quando tem uma troca, não se para, né, Marcinha? E agora, Marcinha, a gente tem 3 minutinhos, acho que dá para fazer 3 perguntas. Quem tiver, só levanta a mão para a gente, para a Marcinha ainda dar tempo de responder, ou se a Marcinha quiser ali, que está de verde. Bom dia. Meu nome é Ana, eu sou do Instituto de Sorocaba, da FUNSEV. Só uma dúvida, nós estamos num período de pré-certificação para o nível 3, inclusive terminou ontem a nossa pré-auditoria, eu não tenho ainda a resposta, né? Nós marcamos segundo uma reunião com a auditora. Essa regra da transição, porque a portaria nos pegou, né, a 5272, essa regra de transição ela já está valendo? Ela vai valer a partir da versão 4.1. Nós estamos correndo... mas, assim, o Zense tem uma regra no manual que, se houver, no período de contratação, você está com sua auditoria contratada, e, nesse período, houve alteração do manual, você tem o direito de escolher a versão que você quer ser auditada. Então, se, por acaso, vamos torcer que não, né? Porque quanto mais certo, melhor. Se, por acaso, você estiver pendente com alguma ação, você pode esperar um pouquinho e pedir, olha, eu gostaria de fazer jus a 4.1, porque você já contratou. Sim, né? Você já sim. contratou aí. Então, o ente pode. Você não pode pegar. O que não pode ser feito? Eu quero um pouquinho dessa e um pouquinho dessa. Tem um ente aí, um estado, que ele queria, não, eu quero cumprir a ação dessa versão do manual e esse aqui dessa versão. Não, você tem que escolher. Até porque a versão mais nova ela é sempre a mais favorável para o ente, porque a gente busca melhorar, inclusive trazendo as experiências do ente. Né? Então, se por acaso não tiver, você fala, olha, eu quero aguardar 4.1, para aí você entra nessa regra de transição e consegue, certamente, eu acredito, eu estou falando sem ver o teu relatório, tá? Que frise isso, porque pode ser alguma coisa que nem entre ali, mas... Se aquelas 13 tiverem obrigatórias atendidas, aí você pode conseguir com uma ação menos. Então, se você, por acaso, não der conformidade numa ação e ela não seja uma dessas obrigatórias, você pode pedir, inclusive, a gente vai recomendar às entidades certificadoras que aceitem essa troca, mesmo que você já esteja no meio do caminho, para poder auxiliar o ente, porque o ente não tem culpa. Assim como nós... Gente, vocês têm noção, quando a gente viu essa resolução, nós não tínhamos conhecimento. Se a gente tivesse conhecimento, na 4.0, ela passou a valer a partir de 2 de fevereiro. O que a gente teria? A gente teria até fevereiro para tentar ajustar essa 4.1, já estaria. Mas a gente não sabia. Então... foi até bom você ter perguntado, vou falar com o pessoal, o restante da comissão, para que a gente, por exemplo, se acontecer de você ter a não conformidade em alguma ação que não seja uma daquelas obrigatórias, que eles aceitem a 4.1. Aí você espera só publicar, ela já está em andamento. Ontem mesmo eu estava aqui, o Alex, cadê? O Alex é meu diretor. Mas, assim, eu estava aqui, estava no atendimento, mas, de noite, eu já fiz a última revisão, a gente vai mandar para frente. Só tem essa questão agora da consultoria jurídica, mas a gente vai tentar apressar para que saia o mais depressa possível. Tá bom?
é que ela está valendo a regra, tá? Mas aí, nessa questão sua, se acontecer, ou qualquer um de vocês acontecer, de estar lembrando que quando você contratou, eu contratei na 4.0, não começou ainda a minha auditoria, mas eu quero a 4.1, você pode, tá? Isso está, inclusive, no manual. Você tem o direito de escolher, porque você já fez a contratação e você não tinha conhecimento daquela nova versão, que pode ser mais favorável para você. Tá bom? Márcia, pelo adiantar da né? hora. Mas a Márcia, como ela falou, nós estamos com a equipe do Ministério, ela vai ficar até amanhã no nosso evento. Quem tiver dúvida com relação à progestão, né, Márcia? A Márcia está lá para poder estar nos auxiliando. Já vai voltar, né, Marcia? Márcia, a gente agradece muito em nome da PEPREM, toda a sua experiência, né, passando todas essas informações para nós, e receba um pequeno brinde, um mimo nosso. Isso mesmo, a Marcinha, ela volta às 16 horas para falar um pouquinho de certificação aqui para nós e continuar, né, Marcinha? Marcinha, muito obrigada pela participação. Sim, a gente não deixa de ser, como eu falei, é um complemento, né? As duas certificações, elas se complementam na profissionalização da gestão. Como a gente tem 1h30 e 1h de gente volta, e para trazer aquela novidade também. A gente vai dizer como vai ser o batimento no dia 31, tirar as dúvidas e falar do intercâmbio técnico entre RPPS, que foi aprovado, já estava aprovado e foi lançado no último Conaprev. Tá bom? Márcia, obrigada. E agora nós vamos para um pequeno intervalo. Perspectiva Global.